Introdução à Psicopatologia, aula 10, muito além do rótulo, neurodiversidade e o futuro do cuidado. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro dessa série de estudos Introdução à Psicopatologia. Na natureza, nós não olhamos para uma samambaia e dizemos que ela é uma orquídea quebrada só porque ela não dá flores. Nós entendemos que a samambaia tem um funcionamento diferente, precisa de uma quantidade de luz diferente e de água, e que a sua existência torna a floresta mais rica e completa. Durante as nossas 9 aulas anteriores, caminhamos pelos vales mais sombrios do sofrimento humano. Nós usamos o nosso manual de concertos, o DSM-5, para identificar o que estava fraturado. Estudamos cérebros inundados pelo pânico, mentes desconectadas pela psicose, humores afundados na depressão e personalidades construídas sobre o trauma. Em todos esses casos, nós falávamos de doenças, de invasores que causavam dor e precisavam ser tratados, curados ou estabilizados. Mas, nessa aula, vamos virar essa chave. O que acontece quando o sofrimento de uma pessoa não vem de uma doença que a invadiu, mas sim do fato de que o cérebro dela simplesmente funciona com um sistema operacional diferente e o mundo inteiro está exigindo que ela rode programas incompatíveis. Você não diz que um computador Mac está doente porque ele não abre um arquivo do Windows. Ele apenas processa a informação de outra forma. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e o seu melhor amigo, na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E essa é a nossa aula 10, a última aula da série de estudos Introdução à Psicopatologia. E nessa aula, vamos questionar o próprio conceito de normalidade. Vamos explorar, muito além do rótulo, neurodiversidade e o futuro do cuidado. Ajeite seus fones, aumente o volume e abra sua mente. Nessa aula não vamos consertar defeitos, vamos celebrar as diferenças. A ditadura do normal e o modelo médico. Para entendermos o futuro, precisamos olhar para o passado. Durante séculos, a psiquiatria e a psicologia operaram quase exclusivamente sob o modelo médico da deficiência. Nesse modelo, existe um padrão de ser humano considerado normal ou típico. Se você desvia desse padrão, você tem um déficit, um transtorno, uma patologia que precisa ser medicalizada e, se possível, curada, para que você volte a se encaixar na caixa da normalidade. Nós baseamos o normal em estatística, é a curva do sino. Se a maioria das pessoas consegue sentar em uma cadeira de escola por 4 horas seguidas sem se mover muito, isso se torna a norma. Se a maioria das pessoas gosta de contato visual prolongado durante uma conversa, isso se torna a regra de ouro da socialização. Mas a estatística não dita o que é moralmente correto, nem o que é biologicamente superior. A sociedade moderna foi construída por mentes típicas e para mentes típicas. As luzes fluorescentes dos escritórios, o barulho caótico dos shoppings, a regra implícita das entrelinhas nas conversas sociais, as jornadas de trabalho de 8 horas sentados. Tudo isso é o paraíso para o cérebro neurotípico. Mas para quem nasceu com um cérebro configurado de forma diferente, viver nesse mundo é como ser forçado a escrever com a mão esquerda quando você nasceu destro. É exaustivo, causador e por muito tempo a clínica olhou para o canhoto e disse: "Você tem o transtorno do déficit de uso da mão direita. Vamos fazer terapia até você aprender a usar a mão certa." Foi preciso muito tempo
para que a comunidade científica e principalmente os próprios indivíduos começassem a questionar: e se o problema não for a minha mão esquerda? E se o problema for que todas as tesouras do mundo foram feitas para destros? O nascimento da neurodiversidade. No final dos anos 1990, uma socióloga australiana chamada Judy Singer, que estava no espectro autista, cunhou um termo que mudaria a história da psicologia para sempre: neurodiversidade. Singer fez um paralelo brilhante com a biodiversidade. Um ecossistema saudável não é feito apenas de leões. Ele precisa de abelhas, de fungos, de árvores gigantes e de bactérias minúsculas. Se você eliminar as abelhas porque elas não sabem caçar como os leões, a floresta inteira morre. A neurodiversidade é a ideia científica e biológica de que não existe um cérebro padrão ouro. O autismo, o TDAH, a dislexia e a dispraxia não são doenças que precisam ser erradicadas, assim como ter olhos verdes não são doenças. São variações naturais do genoma humano. São diferentes estilos de processamento cognitivo, sensorial e emocional. As pessoas que estão dentro do padrão majoritário são chamadas de neurotípicas. As pessoas que têm esse funcionamento divergente são chamadas de neurodivergentes. Quando adotamos esse paradigma, a nossa escuta na clínica muda de forma drástica. Nosso objetivo como psicólogos deixa de ser como eu faço essa pessoa agir como todo mundo e passa a ser como eu ajudo essa pessoa a prosperar sendo exatamente quem ela é. Para entender isso na prática, vamos mergulhar em duas das neurodivergências mais conhecidas e paradoxalmente mais mal compreendidas: o espectro autista e o TDAH. O espectro autista, TEA, sob novas lentes. O transtorno do espectro autista, TEA, sofreu muito com o modelo médico. Durante décadas, os critérios diagnósticos foram baseados apenas na observação do comportamento externo, geralmente de meninos brancos, e focavam no que faltava: falta de contato visual, falta de empatia, falta de interesse social. Hoje, graças aos próprios autistas adultos que estão reescrevendo a literatura, nós sabemos que o autismo é uma forma profundamente rica e diferente de experienciar o mundo. E o espectro não é uma linha reta que vai do menos autista ao mais autista. O espectro é como um painel de mixagem de som de um estúdio. Cada autista tem os botões ajustados de forma única. O processamento sensorial. Para muitas pessoas autistas, o filtro sensorial do cérebro é diferente. Uma luz de lâmpada fluorescente não é apenas chata. Ela pode ser sentida como uma agulha nos olhos. O som de uma moto na rua pode causar dor física real. Isso é a hipersensibilidade. Por outro lado, podem ter hipossensibilidade e precisar de estímulos intensos, como balançar o corpo ou morder objetos, os famosos comportamentos de autorregulação, para sentirem que estão aterrados no próprio corpo. O autista não faz o movimento de abanar as mãos porque está doente. Ele faz isso para regular a própria tempestade sensorial. O problema da dupla empatia. O mito mais cruel sobre o autismo é o de que eles não têm empatia. O pesquisador autista Damian Milton criou a teoria do problema da dupla empatia. Ele provou que autistas sentem empatia, sim, às vezes até demais, hiperempatia. O problema é que há uma falha de comunicação mútua. O neurotípico tem dificuldade de ler a linguagem corporal do autista e o autista tem dificuldade de ler as regras sociais não ditas do neurotípico. É como um brasileiro e um japonês tentando conversar, ambos achando
que o outro é mal educado, quando na verdade só falam idiomas culturais diferentes. O custo da camuflagem social. Talvez o conceito mais doloroso da clínica neurodivergente hoje seja o masking, camuflagem social. Imagine um autista chamado Lucas. Lucas percebeu, desde os 6 anos de idade, que se ele fosse ele mesmo, se balançasse, não olhasse nos olhos, falasse apenas sobre trens, ele sofreria bullying. Então Lucas criou uma máscara neurotípica. Ele força contato visual até os olhos arderem. Ele ensaia falas antes de ir a uma festa. Ele reprime o seu balançado corpo. Para a sociedade, Lucas é normal. O médico olha para ele e diz: "Você não parece autista." Mas o custo dessa máscara é devastador. Ao final do dia, o cérebro de Lucas entra em colapso, resultando em crises de ansiedade severas, depressão profunda, burnout autista ou episódios de sobrecarga intolerável. Na clínica neuroafirmativa, o nosso trabalho com o Lucas não é ensinar ele a mascarar melhor, é ajudá-lo a encontrar ambientes seguros, onde ele possa finalmente tirar a máscara e respirar. O motor constante, TDAH e a caça em um mundo de agricultores. Agora vamos olhar para o nosso segundo grande grupo, o transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, TDAH. O próprio nome TDAH é um erro científico terrível. O paciente com TDAH não tem um déficit de atenção. Ele não tem pouca atenção. O que ele tem é uma inconsistência na regulação da atenção. A atenção dele não é uma lanterna que ele aponta para onde quer. A atenção dele é como um holofote desgovernado, que foca apenas naquilo que lhe dá dopamina. E isso acontece porque o cérebro com TDAH é biologicamente sedento por dopamina, o neurotransmissor da recompensa. O córtex pré-frontal, a área que cuida das funções executivas, organizar, planejar, iniciar uma tarefa chata, controlar o impulso, não tem combustível suficiente. Por isso, a paciente Sofia pode passar 5 horas seguidas hiperfocada pintando um quadro sem sequer piscar ao comer, o hiperfoco. Mas no dia seguinte ela chora de frustração porque não consegue levantar da cama para lavar 3 pratos na pia. Não é preguiça, é disfunção executiva. O motor de arranque do cérebro, sem o interesse brilhante e urgente da dopamina, simplesmente não liga. Existe uma hipótese evolutiva fascinante na psicologia chamada hipótese do caçador contra o agricultor, proposta por Tom Hartman. Imagine a humanidade nos seus primórdios, lá no início. O caçador perfeito precisava estar constantemente alerta a qualquer barulho, distratibilidade. Precisava ter energia explosiva e correr riscos, hiperatividade e impulsividade. E precisava focar na presa por horas sem se cansar, hiperfoco. Esse era o cérebro TDAH prosperando. Eles eram os heróis da tribo. Mas aí nós inventamos a agricultura e depois inventamos as escolas tradicionais e os escritórios de contabilidade. O mundo passou a premiar a paciência do agricultor, plantar a semente, esperar meses, regar todo dia, fazer tarefas repetitivas. Nós pegamos os nossos melhores caçadores, os colocamos sentados em cadeiras de madeira por 8 horas seguidas. Mandamos eles preencherem planilhas e quando eles se levantam desesperados, buscando estímulo, nós os diagnosticamos como problemáticos. Entender o TDAH pela lente da neurodiversidade não tira a responsabilidade da pessoa e não invalida o uso de medicações que são incrivelmente eficazes e necessárias para repor a dopamina no córtex pré-frontal. Mas muda a culpa. A pessoa para de se odiar por ser preguiçosa
e passa a entender que precisa criar estratégias de vida que funcionem para um cérebro que caça. O futuro do cuidado e o paradigma neuroafirmativo. Chegamos ao ponto de inflexão. Se a neurodivergência não é uma doença a ser curada, o que nós, como psicólogos, estamos fazendo no consultório? Estamos praticando o cuidado neuroafirmativo. Esse é o futuro da nossa profissão. É um modelo de terapia que valida a identidade do paciente, em vez de tentar consertá-la. No modelo antigo, se uma criança autista tinha hiperfoco em dinossauros, o terapeuta usava o dinossauro como moeda de troca para fazer a criança agir de forma neurotípica. Por exemplo, se você olhar nos meus olhos por 1 minuto, eu te dou o dinossauro. Isso ensina a criança que quem ela é está errado e que o amor e a recompensa são condicionais à sua capacidade de fingir ser outra pessoa. No modelo neuroafirmativo, se a criança ama dinossauros, o terapeuta senta no chão com ela e usa os dinossauros como ponte para criar vínculo, ensinar regulação emocional e explorar o mundo. O dinossauro não é o obstáculo, o dinossauro é a linguagem. Nós ensinamos o paciente a reconhecer seus limites sensoriais. Nós validamos o uso de fones de cancelamento de ruído no trabalho. Nós ensinamos estratégias de organização para o cérebro TDAH que não dependam de planejadores complexos, mas sim de gatilhos visuais e corporais. O modelo social da deficiência nos ensina uma lição humilde. A maior deficiência, muitas vezes, não está no corpo do indivíduo, mas no ambiente que se recusa a acomodá-lo. Uma pessoa cadeirante não tem uma doença de mobilidade quando está diante de uma rampa perfeitamente construída. Ela só está deficiente diante da escada que a sociedade se recusou a adaptar. A neurodiversidade nos convida a construir rampas para a mente humana. E assim nós chegamos ao fim da nossa jornada de introdução à psicopatologia. Ao longo dessas 10 aulas, nós abrimos a caixa de ferramentas da semiologia. Entendemos o delírio e a alucinação, choramos as dores da depressão, sentimos o terror da ansiedade, esbarramos nas armaduras da personalidade e nessa aula celebramos a beleza da diferença. Se você levar apenas uma única lição de todas essas horas que passamos juntos, que seja esta: nenhum ser humano se resume a um diagnóstico. O DSM-5 e o CID-11 são mapas maravilhosos. Eles nos ajudam a nomear a dor, a pesquisar tratamentos, a nos comunicar com outros médicos e a salvar vidas. Mas o mapa não é o território. Quando o paciente senta na sua frente, o manual diagnóstico deve ficar na gaveta. Diante de você existe um universo inteiro, complexo, construído por genética, por traumas, por alegrias, por cultura e por escolhas. Nosso dever ético é conhecer profundamente a psicopatologia para sabermos quando tratar a doença e conhecer profundamente a humanidade para sabermos quando abraçar a diferença. Muito obrigado por ter caminhado comigo até aqui. Tem sido um privilégio compartilhar essa jornada de estudos com você. E aqui você sabe, é de estudante para estudante. Continue os seus estudos, duvide sempre das verdades absolutas da ciência e nunca perca a capacidade de se emocionar com a resiliência da mente humana. Eu sou Jefferson Green, estudante de psicologia e, você sabe, o seu melhor amigo na busca pelo conhecimento profundo da ciência da psicologia em suas várias faces. E esse é o canal mais apaixonado pela psicologia que você já viu. Comenta aqui abaixo o que você achou dessa série de estudos.
quais assuntos você acha interessante estudarmos juntos e, é claro, se inscreva no canal, curta o vídeo, envie para os seus colegas de faculdade, coloca aí no grupo e vamos juntos disseminar o conhecimento vivo da ciência da psicologia em nosso país. Fique atento ao nosso canal que todo dia praticamente sai um vídeo novo, uma aula nova. Aquele abraço.